Olá, eu sou a Juliana Queiroz e eu sou a autora do resumo Empoderadas a Construção do Jogo. Esse resumo faz parte da minha dissertação de mestrado, que está sob orientação do professor doutor Tiago Santana, e nós somos parte do programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. O foco da pesquisa é violência de gênero no Brasil, e o projeto visa construir um jogo educacional, que tem como público-alvo estudantes da educação básica. O problema da pesquisa é como levar os feminismos para os jogos educacionais, possibilitando sua reelaboração para adaptar-se aos tempos atuais. Os objetivos são desenvolver um jogo educacional para ser aplicado com a metodologia de grupo focal, com a aplicação do jogo assistido dentro do Colégio CEPAI e UFG para os educadores. O Colégio CEPAI é o Colégio de Educação Básica dentro da Universidade Federal de Goiás. Ela vai desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Por que a gente quer fazer esse grupo focal com o jogo assistido? Para delimitar, por meio desse jogo assistido, em qual faixa etária o jogo melhor se encaixa. Uma das hipóteses que gira em torno do trabalho é que o jogo que está sendo construído, ele aplica-se a partir de 12 anos acima. Então, a gente quer comprovar ou não essa hipótese, por meio desse grupo focal, com o jogo assistido. O jogo Empoderadas, ele está na fase pré-produção. Aqui eu vou... a fase pré-produção, ela é definida uma série de coisas. Aqui eu vou apresentar para vocês o problema que foi definido para ser sanado, as regras e o conceito, que são 3 pontos primordiais que são definidos nessa fase de pré-produção. O problema, a primeira decisão que a gente toma na construção de um jogo educacional é o problema ou necessidade que a gente quer resolver. E no caso do jogo Empoderadas, o problema ou necessidade que a gente quer resolver é como conscientizar esses estudantes da educação básica sobre a violência de gênero. Por que a gente está querendo abordar esse tema com esses adolescentes, crianças e adolescentes? Porque o Brasil é o 5º lugar no ranking mundial em feminicídio. Em média, são mortas 13 mulheres por dia só porque elas são mulheres. Somente em 2017, foram estupradas 27 mil mulheres em todo o território nacional. E esses casos são subnotificados. Então, podem haver mais casos além desses. E esse tema é muito presente na vida desses estudantes. Eles podem presenciar ou ter sofrido algum tipo de violência. E, ao mesmo tempo, é um tabu a ser tratado em sala de aula. Desse modo, a proposta do jogo é trazer para os professores uma forma lúdica de tratar esse assunto dentro da sala de aula. Outro ponto dessa fase de pré-produção são as regras. O jogo Empoderadas, ele está trazendo uma maneira diferente de tratar essas regras. Ele traz em seu escopo as regras de 3 jogos de entretenimento. O detetive, que é a base completa dele, porque o Empoderadas é um jogo de investigação. O Pandemic, Resposta Rápida, ele traz algumas características do Pandemic, Resposta Rápida, e o Sprawlópolis, ele também traz algumas características do Sprawlópolis. Esses jogos eles foram utilizados com uma tentativa de manter a parte voluntária do jogo, porque o jogo educacional ele tem um problema que é não manter a parte voluntária do ato de jogar. Então a gente espera que, usando elementos fortes de jogos de entretenimento, a gente vai manter esse ato voluntário de jogar. Aqui estão algumas imagens desses jogos que a gente está usando como base para esse experimento.
Aqui é o principal, né, detetive, e aqui os demais. O Pandemic é Resposta Rápida, o Sprawl Locus. Por que a gente escolheu esses jogos? O contato constante com o conteúdo, principalmente o detetive. O detetive, ele, por ser um jogo investigativo, o estudante ele vai ter que estar o tempo todo prestando atenção no conteúdo. Então, a gente vai atingir o objetivo instrucional do jogo educativo, vai facilitar atingir esse objetivo instrucional. E o estímulo à construção do pensamento estratégico, que era também um dos objetivos que a gente queria atingir. O que a gente está apresentando de novidade aqui com Empoderadas? A gente acrescentou como o herói, o herói nos jogos é um personagem, os personagens, o herói são muito importantes nos jogos, a gente acrescentou as heroínas brasileiras. Só que aqui, no caso, a gente está colocando mulheres brasileiras que tiveram seu protagonismo silenciado ou quase silenciado. E a gente faz uma linha de tempo. São mulheres desde a descoberta do Brasil até a atualidade. Então, vai ter uma variedade de mulheres. Outra característica que a gente traz dos jogos de entretenimento é o upar personagem, mas aqui ainda ainda tem uma diferença significativa, que em jogos de tabuleiro, esse upar o personagem, ele não é uma característica muito marcante, ou quase inexistente. Ele é muito presente em jogos de entretenimento eletrônicos, mas a gente traz para manter os estudantes prestando atenção ao jogo, entretido com o jogo e entretido com o conteúdo. E para progredir no jogo, os estudantes deverão upar seus personagens. Por que a gente trouxe essa característica para dentro do Empoderadas? Porque no estudo de 2012 da McMurray, ela chegou à conclusão que no Warcraft, na coleta de dados dela, que os jogadores gastaram coletivamente 6 milhões de anos upando seus personagens. Então, a gente vai aproveitar que essa característica dos jogadores, que o upagem de personagem é tão importante, e colocar essa característica para dentro do jogo Empoderadas, para deixar ele mais interessante para os jogadores. O jogo, esse aqui é uma característica que a gente trouxe do Pandemic Resposta Rápida, deixando ele colaborativo. Então, os jogadores não vão concorrer entre eles vão ter que trabalhar em conjunto para vencer o jogo. O conceito do jogo, como eu já falei, é um jogo de tabuleiro cooperativo, cada jogador vai ter sua experiência de ser um detetive, eles terão que interagir com as pistas, com os colegas, com o cenário, com o anfitrião, entre outros elementos do jogo. É um jogo de estratégia, é um jogo de corrida contra o tempo, eles vão ter que trabalhar juntos para ganhar. Esse jogo, ele traz um conteúdo de pautas feministas, no caso, violência de gênero, as heroínas feministas, mulheres que foram silenciadas. É um game que traz essa questão do game de entretenimento para preservar, essa discussão do game de entretenimento para preservar o interesse dos jogadores, mas também trouxe um novo questionamento, que é essa questão de como construir esse game educacional com essas características de entretenimento, mas de forma didática. E o Empoderadas, ele é um produto educacional com esse intuito de ser utilizado no processo lúdico e ser inserido no processo pedagógico. E ele aborda um tema fundamental para o ensino de artes visuais, que é o feminismo. E hoje, a gente está tratando a primeira fase da construção do jogo educacional, que é o planejamento e a definição do conteúdo, que fará parte desse game. Muito obrigado pela atenção.